Olá, seja bem-vindo ao Eco, o podcast da comunidade Kadosh. Nós esperamos que esta mensagem favoreça o seu crescimento. Olá, me chamo Carla Mirella, sou responsável pela Embaixada de Salvador e venho partilhar um pouco com vocês sobre o terceiro tema da nossa série Fonte Inesgotável, o tema A Cisterna e o Poço. É interessante já começar falando que esse tema ele vem fomentar em nós a necessidade de estarmos bebendo desta fonte inesgotável que é o Senhor. Ele é a fonte a qual nós devemos estar bebendo. E eu queria, antes de começar também a falar para vocês sobre a passagem, e você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia em Jeremias 2, versículo 10, antes de adentrar nesta passagem, fazer um pedido para vocês, que possamos, como povo eleito, como povo santo, sermos incansáveis em estar em intimidade com a palavra, em estar em intimidade com Deus, cultivar o nosso entendimento sobre Deus através da palavra. Em uma conversa com o Felipe, nosso fundador, uma vez ele me disse: seja amiga da palavra. Isso adentrou em meu coração e transformou o meu coração e a minha intimidade com Deus através da palavra dele. E eu oro a Deus para que também mude a partir de hoje vossas vidas, a vossa intimidade com Deus através da palavra, que vocês possam ser amigos da palavra incansáveis, que nunca caiam na armadilha de que já está tudo ok, que já conhece demais a Deus, que já lê demais a Bíblia. Nunca podemos cair nessa armadilha. Então, antes de começar a falar, eu faço um clamor a vocês, sejam amigo da palavra de Deus. Sejam pessoas íntimas de Deus através também da palavra dele. Então nós vamos ler aqui Jeremias 2:10, que diz assim: atravessai as ilhas de Setim para ver. A Cedar mandai mensageiros, prestar muita atenção, a ver se já aconteceu coisa igual. Se as nações mudaram de deuses e esses nem deuses são. O meu povo, porém, trocou o que é sua glória por coisa que não traz proveito. Ó céu, fica pasmado, tomado de grande susto, oráculo do Senhor. Duplo crime cometeu meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e para si preferiu cavar cisternas defeituosas que não retêm a água. Olha só o que Deus ele quer falar para nós através de Jeremias. E quando eu vou ler a passagem, a palavra de Deus, seja qual for a passagem, eu gosto muito de adentrar também em todo um contexto em que a palavra ela está presente, ou seja, em todo o contexto que a palavra ela traz para a minha vida, e tentar também me colocar na palavra, E nós temos que parar de viver uma leitura superficial, mas cada vez mais adentrar naquilo que aquela palavra traz para nós, traz para o nosso coração. E o que acontece aqui? Deus, através do profeta Jeremias, ele está falando sobre a infidelidade de um povo, que preferiu cavar essas cisternas e cisternas ainda defeituosas. E é interessante entender que nos dias que Deus liberou esta palavra, não havia água encanada, Ou seja, não existia água encanada. E o povo dependia dos mananciais para a sua sobrevivência. Essa era uma realidade, enfim, comum aos povos da antiguidade. Se nem hoje todo mundo tem acesso, a esgoto, a água, imagina só naquele tempo como não era. Então, como os mananciais eles não eram encontrados em qualquer lugar, e para evitar
o deslocamento, né, diário, muitos passaram a construir cisternas, né? Imagine só quem tem acesso a estar indo ao interior. Eu lembro muito do tempo que eu vivi em Jaguarão, em Aracoiaba, né, a qual nós tínhamos uma missão lá em Jaguarão, e lá eu via muitas cisternas, né? Ou seja, as pessoas elas guardavam água, né? Elas acumulavam ali água, guardavam água para não terem que ficar indo, né, buscar água em um poço. Então elas tinham ali já a cisterna, né? Então a cisterna, ela é o quê? Ela era um reservatório, ela é um reservatório de água, né, a qual as pessoas elas armazenam para que no tempo em que estiver faltando água, né, elas possam assim usufruir, utilizar aquela água guardada. Então esse é o contexto, né, desta passagem, um contexto um pouco histórico dessa palavra a qual nós lemos aqui. E é importante também a gente entender que nós devemos deixar as cisternas a qual nós insistimos em fazer. Nós somos um povo eleito, um povo escolhido de Deus, mas que muitas vezes não tem um entendimento de quem são. Um povo que começa a criar seguranças, a construir seguranças, a construir cisternas, a construir caminhos paralelos sem nenhuma necessidade, por medo do que se vai enfrentar, por não confiar em Deus. E isso é um problema, ou o maior problema, a falta de confiança que nós temos em Deus, porque nós somos um povo que diz que confia em Deus, que acredita em Deus, mas que na hora mesmo, na prática, na hora da dificuldade, nós somos os primeiros a se abastecer de cisternas que nós próprios criamos. Então a cisterna é uma segurança. E eu pergunto para você, qual a segurança que você tem hoje? Qual é o chão que você pisa hoje? É o chão de Deus? É o chão do abandono em Deus? É o chão em qual Jesus ele é o próprio chão? Ou o chão que você pisa hoje é o chão de seguranças? Uma segurança financeira, uma segurança espiritual. Eu hoje peço para você, para que você deixe as suas seguranças. Nós, como povo eleito, como povo Kadosh, chamado a ser um povo radical, chamado a não se conformar, nós não podemos nos conformar com as seguranças que hoje nós ainda vivemos. E eu digo isso para todos nós. Nós somos acostumados e nós criamos muitas vezes uma cultura de cultivar seguranças. Nós não podemos continuar a cavar, a construir cisternas em nossa vida, que muitas vezes, como diz a palavra, até defeituosas são. Então ela está ali, mas ela é uma enganação, porque ela não vai ter água, porque ela está quebrada, a água já vazou toda. E nós estamos com a nossa mentalidade ainda que ali tem alguma segurança, mas na verdade não é segurança. E é assim quando nós criamos as seguranças em outras coisas que não são Jesus. A gente pensa que ali existe uma segurança. A gente pensa que na cisterna tem água, mas quando a gente vai ver, não tem. Quando a gente vai mesmo lá olhar, não tem nada. É uma enganação. Qual a segurança que hoje você tem? Qual é o medo? Porque as seguranças, elas são consequência de um medo. Qual é o medo que hoje te apavora e que te faz criar cisternas? É o medo de se doar demais? É o medo de doar tua família? É o medo de doar tua juventude? É o medo de doar teu dinheiro? O que te faz criar cisternas hoje? Reflita sobre isso. E que essa palavra não seja mais um conteúdo, mas que ela vire prática e que a partir de hoje a nossa vida mude completamente. Que a partir de hoje possamos criar em nós uma violência de não ter, de quebrar todas as cisternas que existem em nossas vidas. Porque se o evangelho ele não nos muda, qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Qual é a palavra de Deus que nós estamos absorvendo, se ela não muda o que hoje nós somos? E eu digo para você, reflita,
e quebre com violência todas as cisternas hoje da sua vida que lhe dão uma segurança, um subsídio que não existe. Por medo de quê? Quem é como o nosso Deus? Nós somos um povo que proclamamos muito, ninguém é como o nosso Deus. Mas e as cisternas que ainda existem nas nossas vidas? Na palavra, aqui, como já citado antes, como já falei antes, nesta palavra, né, o profeta Jeremias, ele faz um paralelo da cisterna com a infidelidade de Israel, do povo de Israel. E é interessante entender que quem faz uma cisterna para si, deixa de beber da fonte. Não vai beber na fonte, vai beber da sua cisterna que ainda é defeituosa. E nós somos chamados a estar debaixo da fonte, bebendo 24 horas por dia daquela água que vem direto do Senhor, não das nossas reservas. Eu já rezei demais, vou rezar mais não. Já rezei demais, já tenho um subsídio aqui de oração, não vou rezar mais. Eu já obedeci demais a Deus, já obedeci demais ao meu pastor, já obedeci demais às minhas autoridades. Não, dessa vez eu não vou obedecer. Pior, eu já doei demais, eu já fiz a minha generosidade. Não vou doar mais. Não vou doar. Como se aquilo fosse uma segurança. E nós estamos vivendo num tempo a qual nós entendemos que nós não somos nada. Nós não somos nada. Que Deus, Ele é o Senhor e o único provedor das nossas vidas. Porque você vê o quão frágil nós somos diante de uma epidemia, de um vírus. Nós, que muitas vezes achamos o dono do mundo, o dono das situações, aquele que está com as rédeas, aquele que está com o controle na mão. Quem somos nós? Nós não somos nada. E o Senhor, Ele vem nos pedir isso, que vivamos humildemente, que sirvamos humildemente a Ele. Nós não somos nada, Ele é o Senhor. E o que na tua vida Ele ainda não consegue tocar. Isso é uma reflexão que Deus Ele traz ao meu coração, que eu tenho em meu coração. O que Jesus Ele não consegue tocar? Qual a área da sua vida que Ele ainda não consegue jorrar água viva? É no seu financeiro? É na sua oferta de vida? Qual medo você tem? E como eu falei, é uma consequência. É uma consequência. Criar cisternas é uma consequência do meu medo, da minha falta de intimidade com Deus, da minha falta de intimidade com a palavra de Deus. O que nos falta? O que Deus tem que fazer? Muitas vezes a gente fica pedindo, Senhor, eu quero um sinal disso, eu preciso de um sinal. O que Deus precisa mais fazer na tua vida? O que precisa acontecer para que você desperte e viva verdadeiramente como Ele lhe chama a ser? Uma pessoa que não é conformada com o pecado que vive, uma pessoa que não é conformada com as cisternas que hoje são construídas em suas vidas. O que falta para que com violência possamos quebrar todas as cisternas que hoje ainda insistimos em usar, em construir, que hoje abastecem a nossa vida? E por isso que muitas vezes nós se frustramos, porque nós não estamos bebendo da fonte, que é Jesus, mas sim de subsídios que nós mesmos criamos. O que hoje Jesus Ele precisa tocar que nunca você deixou Ele tocar? Qual o entendimento errado que você tem que Jesus precisa tocar e que você nunca deixou Ele tocar? É tempo de se abandonar. É tempo de dizer ao Senhor, eis-me aqui. Eu sou o teu filho amado. Eu sou o teu filho eleito. Pode contar comigo, Jesus. É tempo de deixar Ele tocar em todo o nosso entendimento.
em todo o nosso entendimento. Em todo o nosso entendimento errado. Em todo o entendimento que achamos que é certo. Qual é a segurança que você tem hoje na sua vida? Qual é a cisterna que você insiste em cultivar? Deus, Ele quer lhe dar a coragem. E eu perguntava o que nos falta, e já respondo, nos falta decisão. Nos falta disponibilidade. Nos falta sensibilidade de coração. Ah, Mirela, mas eu já sou disponível. Meu coração já é aberto ao Senhor. Será? Será que realmente é? Será que realmente é totalmente aberto? Será que você é totalmente disponível? Porque se você verdadeiramente fosse totalmente disponível ao Senhor, você nunca falaria que já é disponível a Ele. Porque quem é disponível ao Senhor sempre acha que está fazendo pouco. Que não é disponível o suficiente, o que deveria ser. Quem é você para Deus? Quem é Deus para você? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida como eleito de Deus? E nós sabemos que nada é por acaso. E você não escuta esse áudio por acaso. Você não escuta essa palavra por acaso. Deus tem um propósito na tua vida e você precisa se disponibilizar a adentrar naquilo que Deus Ele quer para a sua vida hoje. Então eu peço para você coragem. Coragem. Deixa o medo de lado, não deixa os teus medos te paralisarem. Não deixa os teus medos te fazerem criar cisternas, seguranças que não existem. Se abandona no Senhor. Eis aí a nossa vida. A nossa vida, ela precisa ser uma vida abandonada no Senhor. Se algo não está dando certo, é porque você ainda não está disponível o suficiente. Porque o seu coração ainda está amarrado com muitas seguranças. Reflita sobre isso. Deus, Ele vem nos chamar constantemente. E através do profeta, Ele vem também nos chamar a nos abastecermos nele, né? A não criar fontes secundárias, mas ir no Senhor. Ter a coragem. E para ir beber desta fonte, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem de ir contra nós mesmos, contra o mundo, contra as pessoas. Nós precisamos ter coragem. Mas um filho entendido, ele vai, mas ele vai com a certeza de que aquilo é o certo e que é o melhor caminho, porque ali está a vida. Então nós podemos abrir também a nossa Bíblia em Salmos 36, versículo 9. E que nada passe despercebido. Que tudo seja uma oportunidade de adentrar cada vez mais naquilo que Deus Ele tem para nós. Diz assim: saciam-se da abundância da tua casa, da torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida, e a tua luz vemos a luz. Olha só o que o salmista ele vem falar para nós, né? Ele é a nossa fonte de vida. Só Ele pode nos dar a vida. E assim Jesus ele vem falar também para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só nele nós encontraremos a vida. A vida a qual nós somos chamados a viver. E repito, a vida que nós somos chamados a viver como povo eleito, como nação santa, como kadosh, como sacerdote. Nós somos chamados a ser um povo a qual vivemos abandonados no Senhor. Nós somos chamados a viver com violência. Violência interior, a não se conformar com o que nós vivemos hoje. E querer cada vez ser melhor para Deus e querer estar cada vez mais disponíveis para Deus. Nós somos um povo chamado a quebrar todas as cisternas, todas as seguranças que hoje nós temos. Entregue ao Senhor todas as seguranças, todos os medos que você tem. Se abandone no Senhor. Esse é o convite que Ele te faz hoje. E pode parecer para você um convite repetitivo, mas se o Senhor está lhe chamando é porque você ainda não é uma pessoa totalmente abandonada no Senhor.
O nosso problema é achar que fazemos demais. Eu faço demais, eu rezo demais, eu leio demais. Não é o suficiente. Deus, ele te chama a uma nova profundeza. Ai, mas eu já caminhei demais, Mirella, e tá bom. Deus, ele te chama a mais, a se aprofundar mais, a mergulhar mais. Uma palavra também do Felipe que tocou muito meu coração uma vez, foi que ele disse que tem algumas coisas que Deus só revela a quem está nas profundezas. E hoje eu te chamo a viver comigo nas profundezas para que possamos ser revelação. Revelação de Deus para essa humanidade que padece, que espera o nosso grito, a nossa expressão, a nossa forma de expressar, a forma que o Espírito Santo nos move para expressar a Deus, para expressar a Jesus. Vamos aqui abrir a nossa passagem agora em João 4. E esse foi o evangelho do terceiro domingo da Quaresma. Um evangelho a qual me toca muito profundamente, que é o encontro de Jesus. E todo encontro, de Jesus, ele é um encontro muito profundo, a qual nós temos que prestar muita atenção. Então vamos ler João 4, versículo 5. Diz assim: Chegou, pois, à cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade de Jacó, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: Todo que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Olha só esta passagem. Como está o nosso relacionamento com Deus? Será que muitas vezes nós estamos diante do Senhor, vivendo como essa samaritana que não conhecia quem era Jesus? Será que nós estamos realmente vivendo como pessoas que não têm um entendimento de quem é Jesus, de quem é o nosso Deus? Isso pode parecer loucura. Você pode dizer: Mirella, como assim? Como assim eu não entendo quem é Deus? Eu estou aqui, eu estou vindo para a comunidade, eu estou crescendo, eu estou me aprofundando. Mas muitas vezes nós estamos se aprofundando em enganações, como eu falei no início. Muitas vezes nós estamos criando seguranças e nós não saltamos essas seguranças. Nós precisamos entender quem é Jesus, quem é o nosso Deus, para saber que Ele nos dará essa água que não nos dará mais sede, essa água que nos dará vida, e a vida a qual Ele nos chamou a viver. Nós precisamos reconhecer aquele que nos fala, e a voz dele precisa ser a voz mais forte em nossas vidas. Será que a voz de Deus é a voz mais forte? Será que você reconhece a voz do Senhor?
E a água viva que Jesus ele está oferecendo à samaritana, ele oferece a nós hoje. E nós temos que entender que é muito superior ao que nós estamos se abastecendo hoje. Se você está bem na sua oração, se você não está, se você está íntimo de Deus, se você não está, o que Deus ele tem para ti é muito superior, incomparavelmente, de forma incomparável, superior ao que você vive hoje. Deus ele quer te levar a uma nova profundeza, mas para isso é preciso você beber da fonte certa e não criar cisternas e sair das seguranças que te prendem, que são como uma âncora e te deixam paralisados, não te deixam avançar. E eu pergunto para você hoje, qual fonte você está bebendo? Cristo, ele vem para nós nos falar, testificar que ele não é uma cisterna seca, desgastada, quebrada, mas ele é uma fonte inesgotável. E é dele que nós precisamos beber. Cristo, ele vem nos exortar que nós precisamos estar disponíveis, ir a ele de coração aberto para que ele possa se derramar sobre nós a água que nos dará vida, a água que irá ressuscitar o nosso coração, a água que irá transformar o nosso coração, a água que irá transformar o nosso entendimento. Nós precisamos todos os dias, se banhar novamente desta água. Todos os dias nós precisamos transformar o nosso entendimento, nós precisamos transformar o nosso coração, nós precisamos pedir ao Senhor um fôlego de vida nova, porque Ele tem um novo incomensurável para nos dar diariamente. E para finalizar, eu vou pedir para que você abra sua passagem, sua Bíblia, em Apocalipse 7, 17, que diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água vivificante, e Deus enxugará toda lágrima dos teus olhos. E eu quero finalizar com esta passagem para que o Senhor ele venha sobre os nossos corações nos conduzir a esta água vivificante. Mas para isso é preciso o nosso coração ele estar disponível para beber esta água. Então o Senhor ele vem nos falar hoje, ele vem nos chamar a se apropriar com autoridade da eleição dele em nossas vidas. Nós não precisamos criar cisternas, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter inseguranças. Se abandone no Senhor. Esse é o chamado dele hoje para a sua vida. Esse é o chamado dele hoje para a sua vida. Se abandone no Senhor. Não se deixe levar pelas seguranças. Não deixe com que as seguranças, que os teus medos te paralisem. Não deixe com que os teus medos te façam criar cisternas. Se abandone no Senhor. E como povo Kadosh, como povo eleito, se discipline. Que o seu coração ele seja disponível. Que o seu coração ele esteja aberto a beber da fonte inesgotável que é Jesus. E como eu falei, para isso é preciso ter coragem, mas o Espírito nos dá esta coragem. Tenha coragem, tenha disposição, tenha um coração disponível a se abandonar no Senhor. E eu digo para você, quando você se abandonar, quando você quebrar todas as cisternas, todas as seguranças, quando você deixar as suas seguranças, você verá o que o Senhor ele fará na tua vida. Lembro muito agora daquela passagem que diz: olhos jamais viram e ouvidos jamais ouviram o que o Senhor tem preparado para ti. Deixa as tuas seguranças.
Deixa as tuas cisternas, quebra com violência, com coragem, sabendo que muito mais Ele tem para ti. Talvez não o que tu espera, mas aquilo que é necessário para que você tenha água vivificante. Amém.